Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao nosso último encontro, a nossa aula 4, que eu já vou projetar aqui na tela. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que faz parte do dia a dia da maior parte dos nossos estudantes aqui, que são os direitos sobre os povos indígenas, sobre os povos originários. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a sistematicidade do direito, do nosso ordenamento jurídico brasileiro a respeito dessa tendência. Então, obviamente que aqui o nosso objetivo é trazer os aspectos normativos, sempre lembrando que é muito importante, que é fundamental que a gente se preocupe com a leitura da norma. Concursos públicos, em geral, demandam da gente esse nível de conhecimento. Um conhecimento em que a gente acaba aliando a norma jurídica aos problemas postos pela realidade. Então, nesse sentido, a leitura, como a gente chama, né, do texto seco da lei, é muito importante para que a gente consiga dinamizar o máximo possível os nossos estudos, né? Muitas vezes o concurso público pede da gente mais a capacidade de memorização das principais diretrizes que o sistema normativo nos traz. Então, a leitura da Constituição Federal, dos artigos que a gente vai mencionar, dos tratados internacionais, e um pouquinho que seja, né? Do Estatuto do Índio, a Lei 6.001 de 1973, vão ajudar bastante no seu empenho e em você conseguir uma melhor pontuação na prova que virá. Então, iniciando, a gente vai conversar um pouquinho sobre os povos indígenas e o que define, o que determina a vida dos povos indígenas no Brasil. Primeiro que toda forma de nomenclatura, ela é feita pelo colonizador. Então, a pluridiversidade que a gente teve de povos e que ainda tem na nossa sociedade, foi toda ela reunida pelo epíteto, pelo apelido de índio ou indígena, e até mesmo os termos acabam se tornando, né, à medida que o tempo passa, pejorativos, como índio ou silvícola, e outros termos que vão atrelando ao indígena uma visão de primitivismo, de selvageria, e que, obviamente, são visões discriminatórias, são visões preconceituosas do colonizador e que tentaram, por meio dessas definições bastante genéricas, bastante abstratas e equivocadas, apagar toda a diversidade étnica, toda a diversidade cultural que os povos indígenas manifestaram e continuam manifestando no nosso dia a dia. Então, a história do Brasil, ela é contada oficialmente a partir do lado dos conquistadores, dos colonizadores, mas nós sabemos que os povos indígenas já ocupavam o território brasileiro antes mesmo da sua invasão em 1500 pelos portugueses, o que significa que a gente tem uma larga trajetória histórica de milhares de anos, embora a gente não tenha ainda registros muito precisos dessa história antecedente ao período da colonização. A gente tem muitos achados arqueológicos, a preservação desses recursos também é fundamental, mas ainda uma dificuldade de estabelecer uma história pretérita de todos os povos indígenas. Alguns povos e alguns troncos a gente tem mais informações, como os Guarani, como os povos do tronco Tupi, mas ainda assim a gente tem uma dificuldade de estabelecer um montante, por exemplo, de indivíduos que viviam. Então, os números, eles variam bastante quando a gente pega os dados oficiais, né? Estima-se que antes de 1500 a gente tivesse só na costa litorânea brasileira cerca de 1 milhão a 8,5 milhões de habitantes. Então, veja que é uma margem muito grande, né? E, por consequência, os dados são bastante imprecisos. O que aconteceu aqui foi um processo de invasão, foi um processo de genocídio, inclusive, os historiadores consideram que esse foi o maior genocídio da história, né? O genocídio contra os povos indígenas na América como um todo. E, de todo modo, a gente vai ter aí uma tentativa agora de reconfiguração dessa realidade a partir do exame
da interação entre os colonizadores e os indígenas, né? Passando para a nossa próxima lâmina, a gente vai verificar que ao longo de todo o período colonial, os indígenas foram sendo submetidos aos massacres impostos pelo colonizador. Primeiro, forçando-os ao trabalho escravo, escravizado, depois tentando catequizá-los e submetê-los à força ao comando da Igreja Católica, que à época tinha um poder terreno também, não apenas espiritual, né? E essa tentativa de domínio das terras, em especial, vai se iniciar entre fins do século XVIII e início do século XIX, quando os indígenas deixam de ser os principais alvos da mão de obra escravizada, que passam a ser todos os povos africanos, né, que vão ser traficados para o Brasil no contexto da escravização colonial, mas as terras indígenas passam a ser especuladas como terras de valor. Em especial, a gente vai ter, no século XIX, a lei de 1850, que é uma lei que estabelece o direito a se registrar em cartório todas as terras que não tivessem já um título definido em cartório. Como a gente sabe, o direito que os indígenas têm sobre as terras não é um direito civil nesse sentido limitado, né, cartorário ou imobiliário de registro da terra em um cartório. Ele é um direito originário, ou seja, é um direito que traz uma dimensão étnica na sua configuração. Os indígenas têm direito às terras porque as terras não são apenas uma propriedade, como normalmente se entende a partir do olhar do colonizador branco. As terras fazem parte da história desses povos, fazem parte da sua identidade, da sua cosmovisão, e, por consequência, têm uma proteção especial, porém não no século XIX. Então, a lei de 1850, ela vai acabar legitimando as invasões das terras indígenas, a expulsão de vários povos dos seus territórios originais e, por consequência, causar os problemas que nós temos hoje em dia na tentativa de retomada e demarcação dessas terras que foram espoliadas ao longo de todo o processo colonial e também desse processo da monarquia e do império no século XIX. Bom, então, a partir do século XIX, a gente vai ter um foco maior na tentativa de dominar as terras indígenas, mas isso vai, obviamente, levar a novas ondas de genocídio, a novas ondas de extermínio, e vai fazer com que o Brasil, já dentro dessa comunidade global, passe a ser visto como um país que mata o seu próprio povo. E, tentando se opor a esse olhar, o Brasil, no início do século XX, vai criar um mecanismo, uma nova política indígena, uma política indigenista de caráter tutelar, que visa a integrar ou assimilar forçosamente os indígenas à nossa convivência social. E daí a gente vai ter a formação do antigo Serviço de Proteção aos Índios. Então, a gente vai ver na próxima lâmina, né, desse material que eu compartilho com vocês, como o sistema foi sendo adaptado no início do século XX, do século passado, para buscar essa incorporação dos indígenas à sociedade nacional. Então, nesse sentido, por exemplo, o antigo Código Civil, que era o Código Civil de 1916, previa os indígenas, no artigo 6º, como sendo relativamente incapazes de exercer atos da vida civil. Utilizava-se a expressão silvícola, que é uma expressão ainda utilizada pelo Estatuto do Índio, que é a lei ainda vigente sobre a proteção dos direitos indígenas, e que, obviamente, como a gente vai falar, está defasada, e a própria expressão já indica um olhar bastante etnocêntrico sobre a diversidade étnica indígena, né? Considerando os indígenas como sendo selvagens, isso é, não civilizados, né? E o próprio Código Civil de 1916 submetia os indígenas ao chamado regime tutelar. O que isso significa? Os indígenas seriam órfãos na sociedade e o Estado se tornaria o seu pai, o seu tutor,
aquele que regularia os seus direitos e definiria quais são as capacidades de interação que os indígenas têm ou deixam de ter com a sociedade envolvente, com a sociedade branca. Então, é um olhar, obviamente, discriminatório, mas que predominou durante todo o século XX, até a transformação da Constituição em 1988. Então, a gente vai ter, né, passando a seguir, a figura de uma nova configuração jurídica no nosso sistema que tenta estabelecer os critérios e os mecanismos necessários para essa incorporação dos indígenas à nossa sociedade, né? Nesse sentido, foi criado em 1928 o Decreto 5484, que determinava os indígenas como sendo os indivíduos sujeitos a uma tutela orfanológica, e aí mantendo toda a grafia antiga para vocês nesse slide, né? A gente vê como de fato se pensava o indígena como sendo alguém sem capacidade de entendimento. E de acordo com esse decreto antigo, os indígenas eram classificados de acordo com graus de evolução. Então, a gente tinha os índios, e aí usando o índio de acordo com a legislação do período, né? E não mais para se referir aos povos indígenas na atualidade. Mas os povos indígenas eram classificados como índios nômades, índios arranchados ou aldeados, índios pertencentes a povoações indígenas e, finalmente, os índios pertencentes a centros agrícolas ou que vivem promiscuamente com os civilizados. Olha o olhar bastante racista que a gente tinha desse decreto 5484 de 1928. Então, qual que era o objetivo do Estado? O objetivo do Estado, nu e cru, era o de tornar os indígenas mão de obra barata para os centros agrícolas. E isso se considerava a incorporação do indígena à sociedade, ou seja, tentar nivelá-los por baixo, né? Fazer com que os indígenas se tornem, entre aspas, civilizados a partir da exploração da sua força de trabalho para os grandes centros de produção agrícola no Brasil. Então, esse decreto, ele perdurou durante o século XX como o grande norte de tentativa de incorporação dos indígenas e que tinha um olhar pretensamente pacifista, porque não propunha o extermínio como antes se propunha por meio de várias práticas nos séculos XV até o XIX, né? Então, passando, a gente vai conversar um pouquinho também sobre como essa capacidade do indígena vai sendo modada, né, a partir desse olhar etnocêntrico e que tentava o máximo possível fazer com que o indígena perdesse as suas características nacionais, as suas características culturais, melhor dizendo, e passasse a adotar características de cunho nacionalista dentro de uma cultura hegemonicamente marcada pela Europa, né? Então, vai ser criado um órgão tutor que vai realizar essa experiência de tentativa de incorporação do indígena à sociedade, e esse órgão tutor foi o SPI-LTN, o Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais, e que depois só foi chamado de SPI, Serviço de Proteção aos Índios. Esse serviço, e aí adiante a gente vai ver, ele era conduzido pela figura do Marechal Rondon, muito conhecido por uma frase que ele teria dito durante uma expedição que foi encomendada pela República Velha para a criação de uma linha telegráfica que unisse o Rio de Janeiro até o norte do Brasil. E passando, né, pelo meio, pelo centro-oeste, Marechal Rondon encontrou vários povos indígenas, os Nambiquara, os povos Guarani Kaiowá, vários povos vinculados também atualmente ao Xingu, e em todas essas expedições, quando os expedicionários tentavam matar os indígenas que encontravam pelo meio do caminho, Marechal Rondon, ao que consta, sempre dizia, né? Morrer se preciso for, matar nunca. Então, esse olhar pacifista que o Marechal Rondon inspirava, né? Era a grande propaganda do SPI.
ou seja, um serviço que se preocupava não com a eliminação do indígena, mas sim com a sua proteção e a sua tentativa de incorporação à nossa sociedade. Mas, como a gente sabe, o SPI, na verdade, não tinha tanta bondade assim, porque não respeitava essa diversidade étnica, tentava ainda modificá-la. Então, esse olhar pacifista, ele precisa também de uma segunda opinião, né? Mas a gente consegue ver quando, e aí passando adiante, a gente consegue ver como o SPI acabou se tornando também alvo de muitas acusações de genocídio, porque estava a serviço dessa expansão econômica predatória sobre as áreas indígenas, né? Um dos grandes massacres que foram realizados sob comando do antigo SPI foi o massacre dos indígenas, vulgarmente chamados de Cintas Largas, né? E esses indígenas foram sendo eliminados no que a gente chama de Massacre do Paralelo 11, e que tentava, em 1963, dar início a essa marcha de avanço contra as terras indígenas, tendo envolvido mais de 200 funcionários, né? Esses escândalos vieram à tona ainda no período inicial do regime ditatorial de 1964 e selaram o fim do SPI, que acabou sendo substituído em 1967 pela Fundação Nacional do Índio, assim chamada à época, a FUNAI. Hoje em dia a FUNAI é chamada de Fundação Nacional dos Povos Indígenas, mas antes de 2023 ela se chamava Fundação Nacional do Índio. E nessa visão, a FUNAI, inicialmente, ainda mantinha também os mesmos princípios e os mesmos objetivos do SPI. Só mudou de 6 para meia dúzia, né? Porque nós estamos falando de uma FUNAI que foi criada durante o regime ditatorial em 1967 e que, portanto, também colaborou bastante com o extermínio dos povos indígenas até a sua mudança paradigmática em 1988, com a promulgação da nossa nova Constituição. Então, a seguir, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa mudança. Em 1985, com a Direta Já, a gente conseguiu pressionar o regime militar para que houvesse uma transição desse regime de exceção para o regime democrático. Foi chamada uma nova Constituinte e os indígenas tiveram uma participação direta na formulação do texto constitucional, que hoje em dia conta com 2 artigos em especial. Os indígenas estão previstos em outros artigos da Constituição também, na educação, na saúde, mas especialmente em 2 artigos, que são os artigos 231 e 232 do nosso texto constitucional. A seguir, a gente vê aí na lâmina um pouquinho, né, de como os impactos desse sistema normativo vão gerar novas necessidades de lidar com a diversidade étnico-cultural. Então, vale muito a pena a leitura desses artigos, né? Esses artigos são fundamentais porque eles reconhecem o direito à diversidade étnica, reconhecem o direito às terras e definem essas terras como sendo bens da União, mas de usufruto exclusivo dos povos indígenas, e que passam, portanto, pela necessidade de atuação direta, dada a autodeterminação desses povos na gestão dos seus recursos naturais. Então, vale muito a pena a leitura dos artigos 232, 231 e 232. Bom, dados atuais sobre os povos indígenas estão ainda em processo de elaboração. O censo demográfico realizado em 2022 já estabeleceu que nós temos no Brasil cerca de 1.600.000 indivíduos que se consideram como indígenas, mas os dados ainda não foram definitivamente consolidados. Então, oficialmente, a gente ainda menciona o censo demográfico de 2010, que estimava uma população de 896 mil indivíduos como sendo indígenas, né? Muito provavelmente não houve erros nesse cálculo feito pelo IBGE em 2022. Então, a gente teve aí praticamente uma duplicação do número de indígenas no Brasil, o que é algo muito positivo e que diz respeito não só ao aumento populacional, mas também ao fenômeno da etnogênese, ou seja,
Os indígenas passam a assumir a sua identidade diante de um novo quadro que propõe o respeito a essa diversidade cultural, né? A maior parte dos povos indígenas vive em áreas rurais e a maior parte desses povos vive em terras demarcadas ou em processo de demarcação. A seguir, a gente vai conversar um pouquinho também sobre o Estatuto do Índio, porque, embora a Constituição tenha sido alterada, a lei infraconstitucional não foi. O nosso Estatuto do Índio foi formulado em 1973, então também ainda no auge da ditadura militar, e ele mantém aqueles mesmos argumentos anteriores do Decreto 5484 de 1928, ou seja, busca a integração barra assimilação dos indígenas à sociedade nacional, forçando as mudanças culturais, forçando as mudanças de hábito, e buscando também escalonar os indígenas de acordo com graus de evolução. Então, a seguir, a gente precisa ler, né, pelo menos como um conhecimento histórico, tanto os artigos 3º quanto o artigo 4º do Estatuto do Índio. O artigo 3º, ele define o que é o índio ou silvícola. Então, de novo, alerto aí que essa nomenclatura, embora ela esteja equivocada na perspectiva política atual, ela ainda é a nomenclatura acessada pela lei. Então, muito cuidado quando você vai fazer uma leitura aí do material para o concurso público, porque ele pode utilizar uma nomenclatura ultrapassada para os dias atuais, mas que ainda é vigente para a legislação. E se define índio ou silvícola como todo indivíduo de origem ou ascendência pré-colombiana, isso é, antes de Colombo chegar à América, e que se identifica como pertencente a um grupo que é distinto do grupo hegemônico dos conquistadores, né? Um olhar, obviamente, também etnocêntrico e que conta a história a partir do olhar do conquistador, né? Mas, de todo modo, ficam aí as definições importantes para a gente saber. E, passando a seguir, a gente vê no artigo 4º também ainda os graus de evolução sendo mantidos pela Lei 6.001 de 1973. Então, a gente tem não mais 4 formas de classificar os indígenas, como o decreto anterior, mas sim 3. E aí a gente fala dos índios isolados, em vias de integração e integrados. Consideram-se os indígenas integrados à sociedade quando eles têm no mínimo 21 anos de idade, exercem alguma atividade laborativa, têm título eleitoral e dominam um pouquinho que seja o conhecimento da cultura hegemônica, né? Então, de novo, o Estatuto do Índio está desatualizado em comparação à nossa Constituição, de uma tal forma que a gente pode sustentar a inconstitucionalidade de vários desses dispositivos diante dos comandos da Constituição que respeitam a diversidade étnica na nossa sociedade. Então, a seguir, a gente vai começar a falar um pouquinho também sobre como os tratados internacionais de direitos humanos visam a garantir a proteção a essa população. Então, repiso aí a questão da inconstitucionalidade do Estatuto do Índio, a necessidade de revisão do regime tutelar e a readaptação da FUNAI não mais como um órgão indigenista tutelar, mas como um órgão de assistência aos indígenas, o que é algo diferente, né? Quando a gente aborda. Então, a seguir, a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre esses novos olhares. E aí eu coloquei para vocês a leitura dos artigos 231 e 232, já passando eles também, para a gente fazer a leitura depois em casa com mais calma. Bom, superados esses artigos, então a gente vai falar das principais convenções que protegem os povos indígenas. E aqui eu vou resumir as 3 principais convenções ou tratados que são pedidos pelo concurso público a partir de uma delas, porque todas as 3 têm uma mesma linguagem, só vai mudar, obviamente, o seu âmbito de aplicação, né? Então, a convenção que é a mais acionada e a mais mencionada no Brasil, quando se fala da proteção internacional dos povos indígenas, é a Convenção número 169 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Essa organização, ela tem esta convenção como sendo a única que não aborda exclusivamente questões trabalhistas. Mas isso se dá porque, no início da década de 1910,
a OIT elaborou uma convenção específica que previa aos estados a obrigação de incorporar os indígenas à sociedade econômica trabalhista, ignorando, perdão, ignorando muito da diversidade étnico-cultural. Então, a Convenção 69 da OIT vai garantir aos povos indígenas o direito à sua diversidade étnico-cultural. Os povos indígenas são povos independentes, têm direito à autonomia, à autodeterminação e cabe aos estados a proteção dessas múltiplas raízes étnico-culturais. A seguir, a gente vai verificar também que a Convenção 69 da OIT determina que os estados priorizem as necessidades dos povos que são demandadas por eles mesmos. Ou seja, isso significa respeitar o seu processo de desenvolvimento e o seu entendimento sobre o que é o desenvolvimento, para que não haja, de novo, uma tentativa de incorporação forçada. A seguir, a gente vai falar sobre os principais pontos da Convenção 69. E o maior deles, além da questão da participação direta dos indígenas nos comandos do Estado que interfiram no seu bem-estar, nós temos também o direito à consulta livre, prévia e informada, que aí no próximo slide a gente vê qual é o dispositivo também que aborda esse direito. Ele está previsto no artigo 6º da Convenção 69 da OIT e que garante aos povos indígenas o direito de serem consultados antes que o Estado adote uma medida que possa impactá-los negativamente, sobre todas as consequências daquela política que pretende ser implementada. Ou seja, cabe ao Estado, antes de adotar uma medida que possa impactar os povos indígenas, consultá-los de maneira livre e espontânea, sem forçar a barra, né? Informá-los sobre todos os aspectos da política que pretende ser adotada e, a partir da decisão coletiva dos indígenas, saber se segue ou não, ou seja, uma consulta livre, prévia e informada. Antes de adotar a medida, cabe ao Estado o dever de consultar os indígenas de maneira livre, prévia e informada, né? A seguir também a gente vai ver na Convenção 69 alguns outros direitos específicos, em especial sobre matéria penal, ou seja, os indígenas também têm direito à autodeterminação dos meios de resolução dos conflitos internos, e desde que esses mecanismos respeitem os direitos internacionais dos direitos humanos. Então, essas principais dinâmicas, além, obviamente, da gestão da terra, da proteção dos recursos naturais, da proteção da língua, do sistema educacional, e isso tudo vale a pena a gente ler a convenção de novo, né? Como eu falei para vocês, a leitura dos tratados é essencial, nos ajuda a entender que na esfera global nós buscamos a respeitar os povos indígenas e não mais a incorporar os indígenas na nossa sociedade. E aí, por fim, menciono a vocês também como é preciso que os indígenas sejam constantemente sujeitos de direitos e não mais objetos do direito, e tenham, portanto, respeitada a sua capacidade de autonomia e de autodeterminação. Por fim, vale a pena muito a leitura também de outros dois tratados que, como eu mencionei, abordam os mesmos temas da Convenção 69. E esses tratados são a Declaração Americana sobre Direitos dos Povos Indígenas e a Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas. Ou seja, a gente tem uma convenção da OIT, uma convenção da ONU e uma convenção da OEA. A OEA é a Organização dos Estados Americanos, como a gente mencionou nas nossas primeiras aulas sobre direitos humanos, né? E ela se aplica exclusivamente aos países do sistema regional, que é o continente americano. E, portanto, a Declaração Americana dos Direitos dos Povos Indígenas é essa declaração formada no âmbito da OEA, mas que, como eu mencionei, como vocês vão ter a oportunidade de ler esses tratados, trazem os mesmos requisitos que a Convenção 69 traz também, e como assim também
trará a convenção, a declaração da ONU, ok? Então, em resumo, no sistema global, e a partir da nossa Constituição, o que a gente prevê e garante é que aos indígenas cabe o direito à sua autodeterminação, o direito a respeitar as suas culturas e o direito, por consequência, a não serem mais alvos de um processo de discriminação e de preconceito que os elimina como sujeitos de direitos e os considera apenas objetos do direito. Então, com isso, eu espero ter contribuído para os estudos de vocês. Desejo desde já muita boa sorte no processo de elaboração da prova, de realização dessa atividade, bons estudos, e eu fico à disposição para a gente se encontrar em qualquer outro canal. Até mais.